São 6 horas e 46 minutos. Vamos agora para o momento da palavra do Senhor. Momento da palavra. Eu peço a você que abra sua Bíblia no Evangelho de Jeremias. Aliás, no livro de Jeremias, melhor dizendo. Livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 2 e 3. Jeremias 33, verso 2 e 3. Rapidamente vamos ler a palavra do Senhor. Repetindo Jeremias 33, verso 2 e 3, que diz assim: Assim diz o Senhor que fez os céus, que fez a terra, o Senhor que formou e afirmou. Seu nome é Senhor. Clame a mim e responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Louvado seja o santo nome do Senhor. Esse texto é bastante conhecido, não nessa tradução, mas é bastante conhecido. Clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. É esse o texto basicamente, do versículo 3. E nessa manhã eu quero trazer uma palavra para você, guiado pelo Espírito Santo, sempre. Que você possa compreender quem é o seu Deus. Que você possa ter a dimensão de quem é o seu Deus. O seu Deus não é um Deus que vai lhe negar algo que você necessita. Uma cura, um livramento, uma mudança de atitude, uma mudança de pensamento. Se você necessita mudar, se você precisa de força, Ele vai lhe ajudar. Clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Muitas das vezes nós não temos aquilo que necessitamos de fato porque não clamamos a Deus. Porque não clamamos ao Senhor de verdade. A palavra diz: clame a mim e responder-te-ei. Se nós clamarmos de verdade, de coração, Ele vai nos responder. E isso não somente baseado nesse texto. Não somente baseado nessa leitura. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então o ouvirei dos céus, o perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Então, é baseado nessa palavra que eu digo que você pode clamar a Deus e Ele vai lhe responder. Ele vai lhe dar a resposta que você tanto almeja, a resposta que você necessita. O que não adianta é você querer esperar que Deus venha com a sua onisciência, que Deus é onisciente, de fato. Mas o que eu quero dizer não adianta a gente dizer a Deus, querer que Deus venha agir de forma mal educada. Como assim, João Pedro? Mal educada? Deus, como o meu pastor disse, Ele é um Deus educado. Ele não pergunta, Ele não vai fazer nada se você não pedir a Ele. Ele não vai agir na sua vida se você não der abertura a Ele. É como aquele texto da palavra que diz: estou à porta e bato. Se você me ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, serei com você e você comigo. Então, é basicamente isso que Deus é um Deus educado. É um Deus que Ele não vai forçar você a nada. Quando você vem a Cristo, a Deus, você vem como você está, mas para você estar com Ele é necessário você mudar. Então, se nós de fato, se a igreja do Senhor, se o povo de Deus clamar a Ele, Ele vai responder. Ele vai corresponder às nossas necessidades. O que não adianta é a gente ficar acomodado, tendo sempre só uma vida de ir à igreja, não tendo uma vida de oração em casa, não tendo uma vida de intimidade com Deus em casa. Que é isso que constitui e é isso que vai lhe dar força e fé para acreditar mais ainda no Deus que você tem servido. E é isso também que vai lhe ajudar a vencer o mal, a vencer as ações malignas. Se você não tem intimidade com Deus,
Se você não tem intimidade, comunicação com Deus, não tem como você vencer as maiores dificuldades da sua vida. Porque Deus é quem vai lhe ajudar. Clame a mim e responder-te-ei. Clame a mim e responder-te-ei. É necessário você clamar a Deus. É necessário você clamar ao Senhor. É necessário você chamar a atenção de Deus. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir você. Da mesma maneira que você, pai, quer ouvir o seu filho chamar você. Deus é da mesma maneira. Da mesma maneira que você é filho, quando você necessita de algo e você pede a sua mãe, é do mesmo jeito com Deus. Deus vai lhe dar. Se for bom para você, Ele vai lhe dar. Deus conhece as nossas necessidades. Deus conhece aquilo que nós necessitamos. Porém, é necessário compreendermos que se não for bom para nós, Ele não vai nos dar. O que acontece é que a necessidade, ela é necessária, como diz, é uma necessidade. Ele vai lhe dar. É que muitas das vezes nós não temos a noção certa do que é necessidade. Mas se você está com um mal que de fato afeta você ou emocionalmente ou fisicamente, e você pede a Deus e você clama a Deus para que Ele tire esse mal de dentro de você, Ele vai tirar. Ele vai arrancar esse mal. Agora é necessário compreendermos que Deus, Ele é um Deus que age no momento certo. João Pedro está há muito tempo clamando, pedindo a Deus para arrancar isso de mim. Para arrancar esses pensamentos ou essas atitudes. Se Deus ainda não tirou, é porque há um propósito. Tem uma frase que eu ouvi de uma pregadora, que ela diz: Deus é intencional. E é verdade. Deus não faz nada se não houver uma intenção. Até o nascimento de alguém é uma intenção de quando nasce uma criatura, quando Deus faz com que uma criança nasça, ela tem um propósito, ela tem uma missão. Deus tem uma missão para cada um de nós. Que nós possamos compreender que o que nós pedirmos a Deus, Ele vai nos dar. Seja força, seja um milagre, Ele vai nos dar. Porque Ele sempre nos dá aquilo que nós necessitamos. Que nós precisamos para viver de fato. Que você possa compreender isso, que você possa entender isso. Que mediante uma situação de crise como essa que nós estamos vivendo hoje, uma pandemia, esse coronavírus, que não é o que mais é falado hoje em dia, que a igreja do Senhor possa entender que, é claro, as ações de higiene são necessárias. Não é porque a gente serve a Deus que a gente vai negligenciar isso. Mas para uma doença, um vírus que tem em sua fase final uma ação irrevogável, algo que não é incurável, melhor dizendo, só Deus pode trazer a cura. Só Deus pode, se não agir de forma sobrenatural, mas dar um entendimento ao homem para vencer este vírus. Só o Senhor, só Deus Todo-Poderoso. Deus é o Deus que age no ser humano, seja com milagre ou com entendimento. Que você possa compreender isso. Que você possa entender que Deus está no controle das nossas vidas. E que se nós clamarmos a Deus,
se nós clamarmos ao Senhor, se nós entregarmos de fato as nossas súplicas, as nossas dificuldades, os nossos problemas ao Senhor, Ele vai nos ouvir, Ele vai nos corresponder. É a palavra dele que diz: clame a mim e responder-te-ei. Se nós clamarmos de todo o coração, o que há hoje em dia é um clamor que não tem intimidade, e não só intimidade, que não tem respeito. Aliás, que não tem sinceridade, melhor dizendo. É algo sem ser do coração. É algo que é muito superficial. É algo que não tem a resposta de Deus. As frustrações de clamar e não ser correspondido é porque o nosso clamor muitas das vezes não é sincero e nem de coração quebrantado. O que Deus espera, o que Deus quer é que nós venhamos a quebrantar o nosso coração e clamarmos a Ele de verdade. É basicamente isso que Deus quer, e é assim que nós vamos ter o retorno do nosso Deus, a resposta do nosso Deus, quando clamarmos a Ele com sinceridade, com verdade e de coração quebrantado. E Ele vai cumprir com tudo que a palavra dele diz. Eu vou repetir o texto de 2 Crônicas. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não é somente uma ação de Deus, é uma ação nossa também, de santidade, de conversão, mas principalmente de verdade e de sinceridade, de aquebrantamento de coração, para que tenhamos de fato a resposta que necessitamos de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Este foi o nosso momento da palavra.